tudo bem? Última prática então de vibração, certo? Nós vamos medir a vibração no torno Cimitron. Então, nós já abrimos o equipamento um pouco para mostrar para vocês alguns parâmetros, certo? Alguns componentes da máquina. O programa já está no coletor, então a colega Júlia já colocou o programa no coletor, depois nós vamos estar verificando, analisando a vibração, certo? Nós precisamos de algumas características da máquina, então começando pelo motor, tá? A Júlia vai mostrar para vocês lá embaixo a posição que está o motor. Ó, da polia do motor sai 3 correias, certo? Essas correias elas têm 1780 milímetros de comprimento. A distância do eixo do motor até o eixo onde ela transmite ali a velocidade é 630 milímetros, distância entre centros. Tá? A polia do motor, o diâmetro primitivo dela é 122 milímetros e o diâmetro primitivo da polia que está acoplada aqui no eixo da caixa é 235 milímetros. Tá? E nós vamos estar mostrando para vocês um desenho esquemático disso aqui com todos esses dados, mas para vocês observarem e entenderem o que está sendo apresentado lá. Sai a velocidade do motor, é transmitida para essa polia que está acoplada nesse eixo da caixa de engrenagens aqui. Então agora nós vamos entender o que está acontecendo lá dentro da caixa de engrenagens do torno. Observem aqui, ó, na caixa eu tenho uma grade com as velocidades que eu posso estar utilizando então na placa aqui. Tá? Essas velocidades eu consigo controlar como sendo velocidades altas ou velocidades baixas, certo? Essa alavanca seleciona se é alta ou baixa e eu tenho 4 graus de velocidades ali, então né, começo numa velocidade baixa e vou subindo ela até chegar num 4º patamar. Então essas 4 colunas aqui eu consigo selecionar a velocidade por essa alavanca aqui. Então essa aqui diz se a velocidade vai ser bem alta ou bem baixa. E essa velocidade alta ou baixa ainda eu consigo dar mais 4 níveis para elas, regulado por essa alavanca. Observe aqui dentro agora o que essa alavanca está mexendo. Olha. Quando eu mexo essa alavanca, estou mexendo esse conjunto de engrenagens aqui, certo? Que são os 4 níveis de velocidade. Quando eu mexo a alavanca lá de alta ou baixa, eu mexo aquele segundo conjunto lá de engrenagem, que são uma engrenagem bem alta e uma engrenagem bem baixa, certo? Então o que está acontecendo? O eixo da polia ele está lá embaixo. Estou girando aqui fora o eixo da polia, eu observo que ele está girando lá embaixo. Vou dar uma afastada, ó. Observe que ele gira lá embaixo, tá? Nós selecionamos uma velocidade para chegar na placa lá, tá? Em torno de 650 RPM, certo? Eu vou estar mostrando para vocês aí, logo no final dessa parte do vídeo, o desenho esquemático do conjunto da caixa aqui com todas as engrenagens. Então nós vamos estar falando agora sobre a referência da engrenagem e o número de dentes, certo? Então vamos observar lá, ó, vamos tentar ver se a colega Júlia consegue mostrar para vocês que o eixo lá de baixo que sai das correias, tá? Ele tem uma engrenagemzinha média, aí tem uma engrenagem menor ainda, certo? E jogando para o outro lado tem mais 2 engrenagens um pouquinho maiores. Nós vamos trabalhar com a terceira engrenagem, certo? A referência dessa engrenagem então é 0,97, vocês vão procurar ela lá no desenho depois, e o número de dentes dela é 37, tá? Nós vamos acoplar ela nesse conjunto de cima aqui, na terceira engrenagem aqui, certo? Essa terceira engrenagem, a referência dela é 0,99 e número de dentes é 40 dentes, tá? Então vocês já conseguem calcular a velocidade que sai do eixo das correias e chega nesse eixo, nesse segundo eixo aqui, ok? A velocidade que sai daqui é a mesma que está chegando, né, nas polias aqui maior e menor. Nós vamos trabalhar, né, com a polia maior. Nós vamos trabalhar com a polia maior, né, que é uma polia de referência 0,88,
e ela tem 67 dentes, certo? A polia maior, então, observe ali que eu acoplo ela nesse eixo aqui, ó. Aqui ela está desacoplada, ok? Então, no momento que eu acoplei ela nesse eixo, eu acoplei ela no eixo árvore, que é o eixo que gira a placa lá, ó, tá? Então, essa engrenagem aqui, a referência dela é 0,63 e o número de dentes é 42, tá? Então, vocês conseguem calcular a engrenagem que está chegando na placa. Nós vamos tá dizendo aqui, mostrando para vocês a velocidade que a gente tem regulado na máquina, que seria a velocidade que deveria chegar na placa, e a velocidade que a gente está medindo com o tacômetro. Nós vamos medir com o tacômetro a velocidade na placa e nas duas polias lá, ok? Vou estar passando para vocês esse desenho escaneado, que é o desenho, então, do conjunto de engrenagens da caixa, certo? Eu fiz um desenho simplificado aqui para vocês entenderem, tá? A engrenagem motora, tá? Que chega da polia maior aqui em cima, né? É esse eixo aqui. Então vocês viram lá, sai do motor a RPM, sai uma rotação lá do motor, passa para a polia maior, que está acoplada ao eixo 1. Nós vamos estar medindo a RPM também desse eixo, certo? Esse eixo 1 corresponde a esse eixo, e aqui já é dentro da caixa. Aquela engrenagemzinha que vocês viram lá, tá? De referência 97. Vocês vão observar ela aqui no desenho também, localizar ela onde ela está aqui. E o número de dentes transmite para o segundo eixo, que tem uma outra engrenagem, que transmite para o eixo árvore, onde chega a rotação que nós vamos medir com o tacômetro, e a RPM configurada na máquina lá de 650 vai ser a RPM que nós vamos estar utilizando. Observe ali que o tacômetro está marcando 898,5, tá? Então podemos considerar quase aproximadamente 900 RPM saindo do eixo do motor para a polia motora lá, certo? Observe também que a gente colou a fita reflexiva bem na extremidade da polia ali. Na polia superior está marcando em torno de 464 RPMs, tá? Então houve uma redução aí da rotação lá do eixo do motor para esse eixo superior aqui, ó, certo? Então, com essa rotação aqui, entra para as engrenagens, tá? Consegue calcular a rotação que vai chegar na placa aqui. O tacômetro está marcando 684 RPM na placa, certo? E nós configuramos lá 650 pela caixa. E está marcando aqui 684, ok? Então, pelas RPM lá das polias, dá para se calcular e ver se realmente qual rotação está chegando aqui na placa. Então, galera, a colega Júlia já está com o coletor na mão aqui e ela já passou o programa do Cinetron, está configurado como a fazer ali. Então, nós vamos estar fazendo a leitura, né, da vibração do equipamento com aquela série de parâmetros que vocês acabaram de ver, tá? Com a saída de uma RPM lá do motor, do eixo do motor, certo? Vocês têm potência, tem a configuração do motor lá, e a RPM que chega no eixo árvore, certo? Então, também já viram como funciona a aquisição ali dos dados de vibração. Então, agora nós vamos estar fazendo aquelas posições verticais e horizontais, verificando, então, analisando cada posição. Vamos ligar aqui a máquina. A Júlia vai estar, então, fazendo a análise de cada posição. Feito, pessoal, concluído então a aquisição de dados. Agora só extrair os gráficos lá no XPR, no nosso software,
e estar passando para vocês aí todos os relatórios.